Sim, seus capitalistas malvadões! Chegou a hora de falarmos sobre a inflação. Esse tema é polêmico, então é um vídeo bem aprofundado, talvez fique até longo, mas eu peço que você venha comigo até o final. Eu estou arrepiado de falar desse tema, porque tá tendo panelaço agora, estão pedindo fora Bolsonaro, então se você, gritaria, uma loucura, a gente batendo panela. Então se você ouvir esses barulhos, por favor, ignore, eu não tenho outra hora para gravar esse vídeo, tá? Hoje é 7 de setembro, tô gravando o vídeo no feriado, então a gente não para, beleza? Então, eu tô fazendo esse vídeo porque a Lenha comentou o seguinte: Gabriel, faz um vídeo sobre o aumento no preço dos alimentos. E a grande questão é que não houve aumento só nos alimentos. No último vídeo que eu gravei aqui no canal, eu falei sobre o aumento do preço das peças de hardware de computador. Eu até vou comentar mais sobre isso nesse vídeo. Mas o que eu falei no último vídeo é que a inflação já chegou. E as coisas estão ficando mais caras, o nosso dinheiro tá valendo menos. Só que quem que depreciou isso? É o governo. Não é o empresário que é malvadão. A gente vai comentar nesse vídeo aqui da galera do Bolsonaro, né? Pedindo patriotismo pros donos de mercado. Eu até comentei isso lá no Instagram, que eu achei uma maluquice, né? Porque quem tem que ser patriota é os políticos, né? Parar de ferrar com a gente, parar de gastar, de queimar o nosso dinheiro. Então é uma idiotice pedir patriotismo, né, pro dono de mercado, porque o dono de mercado não tem culpa dessa inflação, não tem culpa desse aumento de preços, nem o produtor, nem nada disso. Nossa moeda vale menos, nós vamos falar sobre isso. Então nossa moeda vale menos. Com essa injeção monetária que teve aí nos últimos anos, nossa moeda vem se depreciando também. Frente ao dólar, ela vale menos. Então tudo isso a gente vai levar em consideração nesse vídeo, tá? Então, voltando aqui a falar das peças de hardware, puta, que gritaria do inferno, mano, mas vamos lá. Voltando a falar dessas peças de hardware, um computador, a mesma configuração, custaria 12 mil reais no início do ano, agora custa mais de 20 mil reais, a mesma configuração. Por quê? Porque o dólar está mais alto, o real perdeu 40% do poder de compra. E como a gente sabe, o Brasil é um grande exportador de commodities, o trigo, a soja é dolarizada, então se o dólar sobe, a soja e o trigo também sobe, criatura, porque eles são dolarizados. Então como a nossa moeda vale menos, acaba interferindo nos alimentos também, tá? E aí tá o reflexo do povo, ó. Bateção de panela, a galera tá revoltada, entendeu? Então vamos lá. O que esse preço do hardware interfere no crescimento do Brasil? Produtividade do brasileiro é a mesma há 30 anos. Então, é muito caro você investir em tecnologia aqui no Brasil. É muito caro você importar tecnologia. É muito caro você importar hardware, você importar máquinas que vão aumentar a produtividade. Então, olha só, brasileiro leva 1 hora para produzir o que o americano faz em 15 minutos. É o brasileiro que é preguiçoso, que produz menos? Não. Quer dizer que a nossa tecnologia, a capacidade de produção do brasileiro é menor. A nossa tecnologia é menor. Então a gente gasta mais tempo, nós somos menos produtivos. Por quê? Porque um computador, por exemplo, de 20 mil reais seria 3 vezes mais eficiente do que eu tenho agora, certo? Só que a grande questão é que é muito caro, meu. Eu preciso trabalhar muito, eu preciso produzir muito, eu preciso atender muito cliente para conseguir pagar 20 mil reais só no computador. Fora a luz, aluguel, água, imposto, etc. Então essa que é a grande sacada. E aí eu acabo tendo um desempenho menor do que o meu concorrente gringo, por exemplo, que consegue comprar o mesmo computador por 2 mil dólares, que custa aí 2 meses trabalhando no McDonald's fritando hambúrguer. Então essa que é a grande sacada que eu preciso que vocês entendam e é o embasamento. Agora vamos avançar nessa bagaça aqui e vamos falar sobre por que o dólar por que o real está se depreciando, né? Por que o dólar está se valorizando frente ao real, que é um erro comum que eu vejo a galera, não, mas o dólar tá se valorizando, olha só o real. Não é, criatura, eu falo 20 vezes e a galera não entende. O real está se desvalorizando mais do que o dólar, só que o dólar também está se desvalorizando, como eu mostrei lá no vídeo onde eu trago o dólar index aqui no canal, beleza? Então olha só, investidor estrangeiro retira 1,8 bilhões da B3. Então é o capital gringo caindo fora do Brasil neste ano. Por isso que o dólar aumenta de preço. Por quê? Porque tem mais demanda de pessoas vendendo real e comprando dólar do que o contrário. Então o real desvaloriza por esse motivo. Esse é um dos motivos, né?
Então imagina, 1,8 bilhões de reais caindo fora aí, porque os estrangeiros não estão mais confiando na nossa economia, tá? Por conta disso, você pode ver aqui a escalada do dólar. O dólar aqui no 7 de setembro, né, de 2019 valia R$ 4,07, hoje vale R$ 5,30. Então você vê que ele vem subindo exponencialmente aí nos últimos anos. Se nós pegarmos aí a 7 de setembro, por exemplo, de 2017, ele estava valendo lá seus R$3. Então hoje nós precisamos de 6 vezes praticamente mais moeda do que o americano para comprar a mesma coisa. 6 vezes mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Sendo que aqui a nossa renda é menor do que a do gringo, né? Em dinheiros, né? Então, essa que é a grande sacada. O nosso poder de compra é menor e vem se depreciando cada vez mais. Cada vez mais o brasileiro tem menos poder de compra. Então, não é que as coisas estão ficando mais caras, é que o nosso dinheiro está valendo menos, porque o governo está depreciando o dinheiro por conta da inflação. O que é inflação, Gabriel? É um imposto disfarçado, criatura. Depois nós vamos falar dos influenciadores aí, mas a inflação é um imposto disfarçado. O governo imprime dinheiro, o governo injeta dinheiro e deprecia o seu dinheirinho. Então, além de ele te cobrar todos os rios de impostos aí em mercadorias, imposto de renda, IPVA, IPTU, ICMS e não sei o que lá, ele ainda tem a inflação, onde ele deprecia o poder de compra, ele deprecia o dinheiro, diminuindo o seu poder de compra. Sendo assim, então, um imposto disfarçado, tá? Então é mais um imposto que ninguém consegue fugir, beleza? Então, um dos fatores também que vem tirando, né, a nossa credibilidade é essa questão aqui do aumento dos gastos. Claro que a gente teve o vírus aí que afetou, mas também nós estamos vendo todo um posicionamento populista por parte do nosso governo. Então aqui, ó, relator defende que Renda Brasil entre no orçamento de 2021. Então é mais gastos, né, por conta desses programas mais populistas. Enfim, não vou entrar muito na questão política, mas é mais gastos. Então o nosso PIB, a nossa dívida, ela vai chegando praticamente a 100% do PIB esse ano. Então é como se nós tivéssemos que parar toda a máquina por um ano para pagar a dívida. Cada vez mais a dívida do Brasil vai ficando impagável. Com a redução da Selic, cada vez mais fica menos atrativo para o investidor botar dinheiro aqui. E por isso que eles caem fora. E aí a nossa moeda se deprecia. O investidor fica com menos apetite para vir para o Brasil. E aí, você pode dizer, não, Gabriel, mas não existe inflação, a inflação está controlada. Eu vi uma grande influenciadora falando que a inflação está controlada. Eu vou ler aqui, né? Eu não vou colocar o print dessa grande influenciadora. Eu vou colocar assim, né? Porque não tem nada a ver. Só vou ler aqui, eu não vou criticar ela, vou criticar a ideia dela, né? Mas ela colocou o seguinte: a nota de R$200 é o sinal de que o dinheiro perdeu muito mais valor. E aí ela fala, né? A primeira vez que eu ouvi isso, logo que o Banco Central lançou a nota com o Lobo-Guará, eu soube que mais do que nunca as pessoas precisam de educação financeira. Atenção! Dinheiro perde valor, diz a Natália Arcuri. Isso é o normal. Mas basta olhar para o IPCA para ver que a inflação está controlada. Só quem viveu a década de 90 sabe o que é ver o dinheiro derreter. Mas, Nath, a gasolina está muito mais cara. Sim, como sempre esteve. A questão é, será que os preços subiram muito mais? Ou foi você que passou a dar mais valor para o seu dinheiro? E deixando bem claro que a resposta só você pode dar. Isso não é uma afirmação. Por que será que R$200 hoje te fazem mais falta do que há 6 meses? Qual foi o impacto da pandemia na nossa economia e no seu poder de compra? Quem quiser ler todo o textão, vai lá no Instagram da Natália Arcuri para ler, tá? Então, ela tá dizendo que é natural o dinheiro perder valor, mas quem que falou que é natural o dinheiro perder valor? Só se for a escola keynesiana. Que, por exemplo, o Bitcoin, ele também é dinheiro, também é uma moeda, só que não é fiduciário, não é o governo que te obriga a utilizar ele, e ele não é inflacionário, ele é deflacionário, certo? Então, não vejo essa relação, né, do por que o dinheiro tem que ser inflacionário. Não faz sentido não, hein? Mas ela tá falando que a inflação está controlada. E aí nós vamos ver aqui, então, que a inflação não está controlada para determinados segmentos. Então,
da China, as compras e real fraco crescem preço de alimentos básicos no país. Encarecimento está pressionando os índices inflacionários e resultando em uma queda de braço entre supermercados e fabricantes. Então qual que é a sacada aqui? Como o nosso câmbio está valendo menos, o gringo tem mais poder de compra porque ele não compra na nossa moeda, certo? É aquela história da galera que vai para a Argentina. Então é muito mais barato você comprar alfajor com o real na Argentina agora, porque a nossa moeda vale mais do que o peso argentino. Porque o peso argentino vem se depreciando mais do que o real. Então, quando você vai na Venezuela, por exemplo, com 10 mil reais, você é tipo o rei do camarote, entendeu? Porque a moeda dos caras é um lixo. Então, é essa relação que a gente tem que ter. Então, quando o chinês vem pra cá e tem uma moeda mais forte, ou o americano vem pra cá e tem uma moeda mais forte, ele consegue comprar muito mais por muito menos, entendeu? Então, acaba gerando uma pressão nos preços. Tem mais demanda, o chinês está comprando nossa soja, está comprando nossa carne. Por quê? Porque a nossa moeda vale menos, é muito mais barato para eles comprarem de nós, então eles compram, e aí tem a lei da oferta e da demanda, e aí, claro, o consumo aumenta, a produção não está acompanhando, o preço vai subir, tá? Então tem esse fator também. Aí aqui, ó, projeção para a inflação de 2020 sobe, apoiadas pelo aumento de preços de alimentos. Em queda de braços, com fornecedores e supermercados chegam a denunciar reajuste de preços de arroz, feijão, leite e carne ao governo. E aí tem esse print aqui que eu tirei do jornal do SBT Brasil, tá? Eu até enviei lá pro pessoal do Clube dos Capitalistas no WhatsApp, da variação de preços dos últimos 12 meses. Então o arroz teve um reajuste de 25%, teve um aumento de 25% nos últimos 12 meses, e o feijão, que compõe basicamente a base da alimentação do brasileiro, teve um aumento de 48% no preço, enquanto a inflação tá de 2% nos últimos 12 meses. Tá bom, nossa, tá maravilhoso esse cálculo, né? Então, a grande questão, né, que eu falava nos últimos vídeos é: qual que é a tua inflação? Porque a tua inflação é diferente da minha. Se você não compra alimentos importados, que é difícil, né? Porque, como eu falei, as commodities, algumas são dolarizadas, né? As commodities são dolarizadas. Então, não tem muito como você fugir, certo? A alimentação, ela é afetada pelas commodities. Se o milho sobe, a ração do boi sobe também, cacete. Então, tudo é afetado, vira um efeito dominó. Então por isso que eu defendo uma moeda forte, sim. Essa história de real fraco, isso é uma balela. Isso aí é uma balela, isso é uma decepção comigo que entrei aí, apoiei esse governo achando que ia ser um governo liberal. O que eu vejo é nada liberal, é mais um governo populista como qualquer outro, né? Então, as medidas liberais não vêm sendo tomadas e não foram tomadas em 2019 já. Então, não sou muito otimista para o futuro também. Mas aí a galera vai me chamar de profeta do apocalipse, de pessimista, aí você fala o que você quiser, tô nem aí. Importante que eu falei desde o início do ano que ia ter inflação, e tá aí. Então, bom, tá aqui a comparação do IGPM e do IPCA. O IPCA aqui, resumidamente, é o IBGE que calcula essa inflação, certo? E o IGPM é um outro índice de inflação que é feito pela FGV. Então o IPCA é feito por uma instituição pública, governamental, estatal, e o outro é feito por uma instituição privada. E aí também nós vemos a diferença, tá? Então a gente viu o aumento do preço dos alimentos, certo? Que acredito que está relacionado com o enfraquecimento da nossa moeda, com o enfraquecimento do nosso poder de compra, essa demanda de alimentos da China, né? Então os gringos estão comprando os nossos produtos por um preço menor porque a nossa moeda vale menos, o nosso poder de compra também ele diminui, então cada vez você precisa de mais reais para comprar a mesma coisa, porque tem mais moeda no mercado. Até o Bolsonaro falou isso, eu vou rodar o vídeo daqui a pouco. Ele falou que com os auxílios e tudo mais foi injetado mais dinheiro e isso vai inundar o mercado com dinheiro e vai causar inflação. Então, aqui está, né, essa tabela, onde praticamente o IGPM mede que nos últimos 12 meses nós tivemos aí uma inflação de 13%, e o IPCA mede que nós tivemos aí, então, como eu falei anteriormente, uma inflação de 2%, tá? O nosso teto, como você pode ver, ele é de 5,5% nesse ano, e a meta central da inflação é de 4% para 2020, tá?
vale lembrar que a Selic está 2%. Então é meio premeditado o que o governo faz de reduzir a Selic para te forçar a correr riscos absurdos para você não ficar aí perdendo dinheiro para a inflação. Porque a nossa meta é de 4%. Então, tá aí, né? Mais uma vez, você que apoia o governo, você que fica babando ovo para político, que eles acham que eles estão pensando em você, ó. Vai nessa. Eu não defendo ninguém. Entenda o negócio. Eu não defendo o Bolsonaro, eu não defendo o PT, eu não defendo a Haddad, eu não defendo ninguém. Quero que todos os políticos se explodam. O meu compromisso aqui é com você, é comigo. Eu acredito nas pessoas. Eu não acredito que um poder central vai mudar o mundo. Eu acredito que pequenas ações descentralizadas mudam o mundo. Por isso que eu bato em político e não tô nem aí pra político. Beleza? Então eu não tô defendendo ninguém, não tô atacando ninguém aqui. Nem a Natália Arcuri, nem o Bolsonaro. Eu tô falando de ideias. Ideias, tá? Então vamos lá. Então você viu aqui que o IGPM, que é um índice feito por uma instituição privada e é um índice um pouco mais amplo, ele aponta que a inflação está muito mais alta do que a que o órgão estatal, que é medida pelo IBGE, está apontando, certo? Qual que você confia aí? Aí fica contigo. Bom, vamos lá. Preço de PC Gamer para competitivo dispara após alta do dólar. Aumento de 45% na cotação da moeda americana influencia em custo de peças necessárias para montar um computador. Aqui ele está falando de esportes, né, de PC Gamer. Só que um PC Gamer não é utilizado só para jogar joguinho. Eu monto um PC Gamer, que não é um PC Gamer, é um PC de alta performance, para editar vídeo, para produzir conteúdo. Eu preciso de um PC de alto nível, com processador top, com placa de vídeo top, com bastante memória RAM, com bastante armazenamento, para produzir vídeo. Entendeu? Agora, olha o aumento de preço aqui. É o que eu falei, é 40% de preço, de aumento de preço. Então a minha competitividade cai. O empresário que precisa importar uma máquina, uma sacoleira, que precisa importar uma máquina, sei lá, que máquina, raio de máquina, que precisa importar, vai sair mais caro. E aí você tem menos competitividade na indústria nacional, os preços sobem. Gente, tá tudo relacionado às paradas, entendeu? Então, a nossa produtividade cai. Como eu falei no início do vídeo, a produtividade do brasileiro é muito menor do que o americano. Não é que o americano é mais esperto que nós, é porque eles têm mais tecnologia. O PC deles é 4 vezes mais rápido do que o nosso. Se tá pegando a linha da importância de ter uma moeda forte, de combater essa balela que o Paulo Guedes está falando, de que o dólar alto, né, o real, valendo porcaria nenhuma, é bom pra nós. É bom pra nós o caramba. Pra nós consumidores é uma porcaria, porque o preço de tudo vai aumentar, o preço do leite vai aumentar, porque a vaca lá come milho, né, enfim, a ração, né, o preço do arroz, do feijão, da soja, do óleo de soja, tudo que vem de commodities vai aumentar, porque o dólar aumentou e as commodities são dolarizadas. Então não é normal essa inflação, a gente não pode normalizar a inflação, porque como eu falei, a inflação é um imposto indireto. O governo, para pagar a dívida, ele emite moeda, certo? Então, para pagar a dívida dele, ou para fazer uma obra, sei lá, ele faz essa impressão de moeda. Vamos falar de maneira bem simplificada. Beleza, ele pagou as contas dele, mas daí você que vai bancar essa parada, porque o dinheiro vai desvalorizar na tua mão. Se tem mais papel colorido e a demanda continua a mesma, o preço vai subir, porque só tem mais papel, não foi gerada riqueza. Você entendeu que a parada é diferente? Você imprimir dinheiro não é a mesma coisa que gerar riqueza, porque você não aumentou a produção. A tua competitividade tá uma porcaria. Aqui, ó, sua produção tá uma porcaria. Você não consegue competir com o chinês, com o americano, entendeu? Mas você tem mais dinheiro no mercado. Então você tá produzindo a mesma coisa e tem mais dinheiro, o preço dessa parada vai aumentar. Por quê? Porque tem mais pessoas propensas a comprar aquela parada, mas a produção não aumenta. Entendeu a parada? Vamos lá. Então, aí, resumindo tudo isso rapidamente, Bolsonaro pediu patriotismo para os donos de mercado. Vamos assistir essa patifaria aí. Veio o dinheiro do auxílio emergencial, veio. O pessoal começou a gastar um pouco mais, muito papel na praça, a inflação vem. A inflação subiu, Tá? muito. Nós estamos conversando, o produto da cesta básica aí, não estou pedindo um sacrifício, né? Patriotismo dos grandes donos do supermercado para manter o preço, uma menor margem de lucro.
Ninguém pode trabalhar de graça. Mas a melhor maneira de você controlar a economia é não interferindo. Porque se interferir da canetada, não dá certo. A Associação Brasileira de Supermercados disse que os produtos são entregues já com o aumento aplicado pelos fornecedores. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, produtos como arroz, açúcar, carne de frango e óleo de soja subiram, em média, 24% no varejo nos últimos 12 meses. Enquanto isso, né? Enquanto os alimentos sobem, enquanto o presidente pede patriotismo pro dono... Bom, quer patriotismo, né? Começa por você cortando o teu salário. Começa por você reduzindo, então, a carga tributária em cima dos supermercados. Então, né, pelo amor de Deus, pessoal. Esse discursinho populista eu já vi em algum lugar e você vai ouvir aqui. Você vai ouvir aqui ainda nesse vídeo, tá? Agora a galera vai me massacrar que eu tô atacando o Bolsonaro. No último vídeo eu destaquei um ponto positivo, né? Aí agora que eu vou falar os pontos negativos, as ideias que eu não concordo, a galera vai me descer o pau, mas também eu tô nem aí, beleza? Vamos lá. Congresso perdoa R$1 bilhão em dívidas de igrejas. Aí ainda precisa do Bolsonaro sancionar isso. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos ficar de olho nisso. Se o Bolsonaro sancionar, aí é um tapa na cara de todo mundo. Rejeição à nova CPMF cai quando associada ao Renda Brasil. Então, para sustentar todos esses gastos que o governo vem fazendo, novos impostos vêm por aí. Eu já falava, já cantava essa bola no início lá do ano. Mais imposto, nossa moeda vai valer menos, e tá aí. Então, nova CPMF, mais imposto para pagar toda essa bagunça, porque o governo não produz porcaria nenhuma. Quem paga toda essa lambança é você, através dos impostos, através da depreciação do teu dinheiro. E aqui, o governo ainda quer lançar o Renda Brasil para substituir o Bolsa Família numa jogada super populista para eleições de 2022, cujas quais o Bolsonaro falou que não ia se eleger, certo? Se recandidatar. Eu lembro porque eu já fui um bolsominion, tá? Eu já fui um bolsominion. Agora eu só não sou um idiota, né? Mas não tô falando que ele é um mau presidente e tal, tipo, se botar o Lula e ele, né? Mas a grande questão é, as promessas não estão sendo cumpridas, tá? E o investidor tá de olho nisso. E aí, se reforma não for aprovada, se não reduzir imposto, se a reforma administrativa não for aprovada com eficiência e não com um monte de corte, aí acontece que a bolsa não vai subir, entendeu? E talvez a gente pode entrar numa depressão econômica muito severa, tá? Mas vamos lá, pessoal. Encerrando esse vídeo aqui e recapitulando um pouco, antes de nós entrarmos para a parte histórica da inflação, a gente vai falar dos fiscais do Sarney, nós vamos falar aí sobre a galera que confiscava as vacas na fazenda. Meu Deus, como eu odeio o Estado, como o Estado é sujo. E você vai ver que o populismo tá totalmente ligado com isso, por isso que eu sou muito contra o populismo e sou a favor de que você crie a tua realidade, de que você faça acontecer e que você seja dono da tua vida e não fique dependendo desses políticos sujos aí, beleza? Então, resumidamente, a grande questão é que a culpa não é do mercado, a culpa não é do lojista. A culpa é que a nossa moeda está valendo menos. Nossa moeda está valendo menos, isso é óbvio. Olha o preço do dólar. Nosso real está valendo menos. É simples assim. Isso faz com que o gringo compre as coisas aqui mais baratas. Lembra que eu falei da Argentina? É muito mais barato você comprar as paradas na Argentina do que aqui, porque lá a moeda vale menos. Pelo menos até um tempo atrás o povo ia lá comprar alfajor lá, que eu lembro. Então, a grande questão é que nossa moeda valendo menos, o gringo consegue comprar aqui os produtos mais baratos. Então a competição aqui aumenta. E aí o Brasil vai exportar pra caramba. Nossa, agora vamos exportar pra caramba. Pois é, mas o mercado interno fica com menos mercadoria. E aí o preço sobe porque tem menos oferta e mais demanda. Mas é uma regra simples do capitalismo, né? Mas a galera insiste em falar que não tem inflação e que nada disso existe. Então beleza. Então continue acreditando no que você quiser. Eu não sou dono da razão. Eu só fico indignado que eu falo, e parece que a galera não escuta os argumentos, né? Aí tem que ficar repetindo os argumentos toda vez. Mas vamos lá. Vamos aqui trazer um pouco da parada histórica, porque a minha bateria já está acabando, sobre a questão dos empresários que eram presos na época lá dos fiscais do Sarney. Nós temos que aprender com a história pra gente não repetir a história, tá?
Até postei lá no meu Instagram que daqui a 10 anos a gente não quer que os fiscais do Sarney voltem, tá? Até uma galera deu risada lá no inbox, que eu postei isso lá em tempo real, né? No Instagram eu tenho essa liberdade de postar mais em tempo real. Aqui no YouTube dá um pouco mais de trabalho pra fazer a parada, mas eu tô aqui fazendo. Então, a gente não quer que os fiscais do Sarney voltem, tá? Então nós temos que entender que imprimir dinheiro não é a solução. Nós temos que entender que depreciar nossa moeda não é a solução, que forçar os juros para baixo, ignorando a nossa moeda, o nosso câmbio, é uma burrice, tá? Então nós temos que entender isso. E nós temos que entender que reduzir o juro não significa que as pessoas vão começar a empreender de uma hora para outra. Você precisa ajudar o empreendedor, você precisa ajudar caindo fora. O Estado precisa ajudar o empreendedor caindo fora da vida do empreendedor. O empreendedor não precisa da porcaria da ajuda do Estado. O mercado se autorregula. Quando você coloca o Estado para ajudar, alguém vai pagar essa parada. E geralmente é o empreendedor que vai pagar. Então, com mais impostos e tal, a competitividade vai piorar. Então essa que é a grande sacada, tá, pessoal? Então, esse vídeo que eu vou colocar aqui agora é para nós lembrarmos do que aconteceu na história. Você vai ver o absurdo que já aconteceu nesse país há não muito tempo atrás. E se as coisas continuarem nesse ritmo, talvez daqui a 10 ou 20 anos a história se repita. E nós não queremos que a história se repita, porque isso seria dramático. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E bora assistir então um pouco da nossa história para que ela não se repita. Até a próxima. Tchau, tchau! 23 de fevereiro de 1986. O governo Sarney lançou o Plano Cruzado. Nossa moeda, o cruzeiro, perdeu 3 zeros e mudou de nome. Salários e preços foram congelados. O objetivo era derrubar a inflação, promover o crescimento econômico, criar empregos e melhorar a distribuição de renda incentivados pelo governo. Surgiram os fiscais do Sarney, de olho no preço. O povo, no momento em que aceitou ser fiscal do presidente, assegurou o êxito desse programa. Tabela na mão, o Brasil no coração, a vitória estava assegurada. No primeiro momento, o objetivo foi alcançado e a inflação despencou. Mas em poucos meses, os produtos sumiram das prateleiras e o dólar disparou. O governo confiscou o boi no pasto e criou um imposto sobre a gasolina e o álcool. Em outubro, 8 meses depois, o Plano Cruzado já era um fracasso. No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que está acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas duas maioneses. Vejam o caso do café. De 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Vejam o caso dessas fraldas, que para 6 xixis paga 1.000 cruzeiros a mais. Conquistamos o nome de José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo, o novo presidente do Brasil. Os telefones tocaram o dia inteiro. Os policiais circularam pelos supermercados como se fossem fregueses para pegar os remarcadores em flagrante. Foi o que aconteceu no supermercado Musamar. O gerente e 2 funcionários receberam ordem de prisão. Então, os senhores estão presos em flagrante delito, certo? Serão conduzidos à Polícia Federal, certo? E responderão inquérito policial, certo? Por desobediência ao decreto. Se o abate dos bois não se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da Lei Delegada número 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a SUNAB já estão preparadas para o confisco. Nós fomos buscar 2.000 e trouxemos 2.000. A maioria dos pecuaristas vem colaborando com a população, colocando gado para o abate. Mas uma minoria de sonegadores e especuladores ficou contra a população. E é contra esses que o governo está agindo. Nós vamos tentar achar apenas 10 produtos. Dos 10 produtos da nossa lista de compras, nós só conseguimos encontrar 6. O arroz, este papel higiênico que só tem agora desta marca, o óleo de soja que também só tinha desta marca, o feijão, o sabão, os únicos que ficaram na prateleira, a carne e, é claro, de segunda.